Tem um momento em que tudo vira, mas ele não vem com fogos nem com plateia. Vem no silêncio. Vem quando a mulher para de se perguntar por que não é amada e começa a se perguntar por que estava tentando tanto ser. É ali, nesse instante quase imperceptível, que tudo começa a mudar. Porque quando ela entende que o que estava chamando de amor era na verdade um pedido velado para ser vista, ela silencia. E não é um silêncio de mágoa, é um silêncio de retorno, de quem não quer mais se abandonar para caber no amor de ninguém. Carl Jung dizia que nada muda até que a consciência entre. E é exatamente isso que acontece quando a mulher desperta. Ela para de correr atrás do amor e começa pela primeira vez a correr atrás de si. Esse vídeo não é para te fazer acreditar em frases prontas. É para te fazer lembrar do que você já sabe, mas talvez tenha esquecido. Porque antes de ser amada por alguém, você precisa se reencontrar. E esse reencontro vai te mostrar uma verdade que muda tudo. Então respira fundo, porque o que vem agora não é um conselho, é um espelho. No começo tudo parecia normal. Ela só queria ser amada, só isso. Queria alguém que a escutasse de verdade, que a olhasse com calma, que não se assustasse com a sua intensidade, que ficasse mesmo quando o mundo estivesse difícil. Parece simples, né? Mas para ela, era um pedido constante, um pedido que virava esforço, um esforço que virava dor. E por muito tempo, ela acreditou que isso era amor. Acreditou que amar significava se moldar, abaixar o tom, fingir que não se importava tanto. Acreditou que o problema era sempre ela. Será que eu sou carente demais? Será que eu espero muito? Será que eu deveria ser mais fácil de lidar? Aí ela tentava ser mais leve, mais divertida, mais tranquila, mais tolerante. Tentava não cobrar, não falar demais, não chorar, não esperar. E com o tempo, tentava até não sentir. Porque toda vez que ela mostrava que precisava de algo, vinha o silêncio, ou a crítica, ou aquele olhar que dizia: "Você é demais". E então ela começou a acreditar nisso, que ela era mesmo demais, intensa demais, funda demais, cheia de sentimentos demais, cheia de vontades demais, cheia de perguntas demais. E aí, sabe o que ela fez? Se calou, mas não foi de uma vez, foi devagar, de forma quase imperceptível. Ela foi diminuindo a intensidade do riso, a firmeza do olhar, a transparência do sentimento. Foi editando palavras, pensamentos, desejos. Ela começou a se tornar uma versão moldada para ser aceita. E toda mulher que já fez isso sabe o quanto isso dói, porque não é uma dor escandalosa, é uma dor que se esconde no fundo dos olhos, uma dor que diz: "Eu tô aqui, mas não sou eu". E ela continuava, sendo querida, sendo prestativa, sendo companheira, mas exausta, exausta de ter que disfarçar quem era só para não incomodar. Ela dava o melhor que tinha e recebia o mínimo possível. E o que doía não era só a falta do outro, era a falta de si mesma. Ela sentia saudade de uma parte dela que foi silenciada em nome do amor. E então veio a pergunta que muda tudo. Aquela que surge no meio do vazio, quando o choro já não sai, quando nem dói tanto, mas também não tem mais nada aceso por dentro. O que eu estou fazendo comigo? Foi nesse momento que algo começou a se movimentar. Porque a verdade é que nenhuma mulher acorda poderosa da noite para o dia. Nenhuma mulher se liberta num clique. Nenhuma mulher se reconhece no espelho de repente. Antes disso, ela passa por um cansaço que ninguém vê. Passa por noites em que o peito dói sem motivo. Por dias em que ela finge sorrir. Por conversas em que ela escuta, escuta, escuta e sai vazia. Por relações em que ela oferece tudo e volta com a sensação de que não vale nada. Esse é o ventre da transformação. É ali que a mulher começa a nascer de novo. Não com raiva, mas com lucidez. Ela percebe que passou tempo demais tentando ser escolhida, quando na verdade, quem estava esquecendo de escolhê-la era ela mesma. Ela via o outro como a fonte de amor,
quando a fonte estava seca dentro dela. Ela queria tanto ser reconhecida, que esqueceu de se reconhecer. Queria tanto ser aceita, que esqueceu de se aceitar. E foi assim, na beira do cansaço, no silêncio do invisível, que ela começou a voltar para si, primeiro com estranhamento, depois com coragem, depois com amor. Ela parou de esperar que alguém viesse salvá-la, parou de buscar respostas em promessas, parou de colocar a própria felicidade no colo do outro. Ela entendeu que antes de ser amada, ela precisava se amar, mas não esse amor vendido por aí. Não o amor superficial que diz, seja feliz sozinha e pronto, mas o amor profundo, aquele que exige mergulho, aquele que olha para dentro e diz, eu te perdoo, eu te escuto, eu não vou mais te abandonar, porque o abandono mais cruel é aquele que a gente mesmo se impõe. Quando silenciamos o que sentimos, quando imploramos por migalhas, quando nos acostumamos a ser quase. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E foi isso que ela percebeu, que enquanto não olhasse para a dor de não se sentir suficiente, continuaria repetindo relações onde se sentiria descartável. Então ela fez o movimento mais bonito, o mais silencioso e o mais poderoso. Ela escolheu voltar para si, antes de qualquer relação, antes de qualquer validação. E a partir dali, algo dentro dela começou a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Sabe quando tudo lá fora continua igual, mas dentro da gente algo muda? Não é uma mudança barulhenta, não é uma revolta, é uma pausa que diz, chega, eu não quero mais me machucar tentando ser aceita. E essa pausa é o começo da cura, porque quando uma mulher para de se abandonar, ela começa a ser vista, não pelos outros, mas por ela mesma. E isso muda tudo. Ela começa a olhar para os próprios sentimentos sem pedir desculpa, começa a chorar sem se culpar, começa a sentir sem se envergonhar, começa a dizer não sem se justificar. Não porque virou fria, mas porque agora sabe, tudo que é entregue de forma desesperada vira migalha. E ela não nasceu para viver de migalhas. Ela nasceu para se sentir inteira. E ser inteira não é estar completa o tempo todo. É estar consciente até quando se sente em pedaços. É não fingir que está tudo bem. É saber parar. É saber não insistir. É saber que o amor verdadeiro não começa no outro. Começa em si. E aí, algo mágico acontece. Ela para de correr atrás de quem não a escolhe. Não por orgulho, mas por clareza. Ela não mendiga mais atenção. Não fica forçando conexões. Não pergunta mais se está sendo demais. Ela apenas sente o que precisa ser sentido e segue. Porque agora ela sabe. Quem não reconhece o valor dela, não merece o acesso à sua presença. Esse ponto é importante, porque antes ela aceitava migalhas com medo de ficar sozinha. Hoje, ela escolhe o silêncio com paz. Antes, ela temia o vazio. Hoje, ela entende que o vazio pode ser fértil, pode ser o útero de uma nova versão dela mesma. A mulher que um dia tentou agradar o tempo inteiro, agora respeita o próprio espaço. A mulher que já perdoou o imperdoável, agora se perdoa por ter se deixado de lado por tanto tempo. A mulher que esperava que alguém viesse salvá-la, agora entendeu. Ela mesma era a ponte. Ela mesma era o resgate. Ela mesma era o amor que buscava tanto. Essa nova consciência muda tudo, porque a energia dela muda, o olhar muda, a presença muda, o campo ao redor dela muda. E sabe o que é mais curioso? As pessoas ao redor sentem, mesmo que ela não diga nada. Ela não precisa mais se explicar, não precisa convencer ninguém de que é boa o bastante, não precisa provar que merece atenção. Ela apenas é, e ser com essa leveza, com essa firmeza, com essa delicadeza forte, é uma forma de amor que não depende de ninguém. Escreve nos comentários: hoje eu me escolho antes de qualquer coisa. Porque essa frase simples é uma declaração de liberdade.
É um voto de fidelidade a si mesma. É um lembrete de que antes de querer ser amada, você precisa se amar num lugar que ninguém vê. Um lugar onde a autoestima não é arrogância, é autocuidado. Onde a sensibilidade não é fraqueza, é poder. Onde a solidão não é abandono, é reconexão. Carl Jung dizia que o encontro com o self é a cura. E é isso que ela está fazendo agora. Se encontrando, se escutando, se acolhendo. A mulher que já foi ignorada, agora se olha no espelho com reverência. A mulher que já foi deixada de lado, agora caminha no próprio centro. E a mulher que já implorou por amor, agora entende, ela nunca mais vai mendigar o que já carrega dentro de si. Sabe aquele momento em que você senta na beira da cama, com o coração batendo devagar demais? Não por paz, mas por esgotamento? Aquele momento em que não há mais lágrimas, não há mais gritos, não há mais nem vontade de explicar? É aí que tudo começa a mudar. Porque quando a mulher se cala, não por fraqueza, mas por lucidez, o mundo inteiro muda de lugar. Ela não desistiu do amor, ela apenas deixou de mendigar, deixou de se curvar, de se diminuir, de implorar por metade de uma atenção enquanto oferecia tudo. E essa virada não vem com fogos de artifício, não vem com declarações. Ela vem num silêncio. Um silêncio que diz, chega. Chega de romantizar relações em que ela era o suporte emocional, a terapeuta, a que entendia sempre. Chega de se tornar uma versão mais leve só para não incomodar. Chega de se moldar ao que o outro deseja, enquanto ela mesma se parte em pedaços. E quando essa mulher respira fundo e diz para si, eu não me merecia assim, é porque algo nela finalmente despertou. Um tipo de dignidade que não grita, mas pesa. Um tipo de amor próprio que não se vangloria, mas se impõe. Ela passou tanto tempo tentando agradar, tentando ser compreendida, tentando fazer dar certo, que esqueceu de se perguntar o mais básico. Eu, do jeito que estou, me aceitaria de volta? E é essa pergunta que muda tudo. Porque quando ela percebe que já está cansada de se explicar, de esperar reciprocidade que nunca chega, de tentar consertar o outro com amor, ela muda de foco. Ela para de observar quem não a vê e começa a olhar para dentro. Começa a cuidar da sua ferida, ao invés de justificá-la. Começa a se nutrir com silêncio, com escolhas que não precisam ser anunciadas, com verdades que não precisam mais ser debatidas. E é aí que a mulher reencontra o que perdeu, sua inteireza. Ela entende que não precisa mais correr atrás de ninguém que a deseje pela metade, porque agora ela se quer por inteiro. Agora ela sabe que existe um amor que não fere, que não cobra, que não exige explicações para o que é natural. E esse amor começa nela. Ela pode até ter sido deixada de lado, confundida com frieza, mal interpretada por quem só a conheceu quando ela estava ferida. Mas hoje, quem a encontra percebe uma coisa de imediato. Ela não está esperando nada. E isso assusta, porque a mulher que não espera nada não se submete a qualquer coisa. Não é sobre orgulho, é sobre autoconhecimento. É sobre não aceitar migalhas quando se sabe que o que carrega dentro vale muito mais. É sobre não perder mais tempo tentando se encaixar num lugar onde não há espaço para sua essência. Ela não precisa dizer que está diferente. As atitudes dizem, os olhos dizem. O silêncio dela carrega um peso que só quem a feriu consegue sentir. E agora, quando alguém tenta se aproximar sem intenção real, ela sente. Ela percebe nas entrelinhas, porque já viu esse filme antes. Já foi ferida por sorrisos gentis demais, por palavras doces demais, por promessas que vinham vazias de presença. Hoje, ela se escuta antes de acreditar. Ela observa antes de mergulhar. Ela se pergunta, essa conexão me eleva ou só me prende de novo? E se a resposta for confusão, se for dúvida, se for silêncio onde ela precisava de presença, ela se retira, sem drama, sem cobrança, sem precisar provar nada, porque ela aprendeu.
Aprendeu que o amor que vale a pena não precisa ser arrancado e que quem realmente enxerga se aproxima com verdade, não com jogos. Essa mulher agora caminha diferente. E não é por vaidade, é por consciência. Ela já foi aquela que se doava demais, que acreditava demais, que se anulava demais para caber em histórias pequenas. Agora ela expande. Ela não pede espaço. Ela ocupa, com leveza, com verdade, com a força silenciosa de quem se curou chorando sozinha e ainda assim escolheu não se tornar amarga. Ela pode até lembrar do passado, mas não volta mais para ele, porque hoje ela tem um pacto com sua paz. E qualquer coisa que venha com dúvida, desrespeito ou ausência emocional, não fica mais. Ela prefere estar só com sua verdade do que acompanhada por alguém que não a enxerga de verdade. E essa escolha é liberdade. E sim, pode doer às vezes. Pode vir aquela vontade de ser compreendida, de ser cuidada como ela cuidava. Mas ela sabe que esse cuidado só vale se vier sem ela precisar perder a si mesma. E ela não se perde mais, porque agora ela se encontrou. Depois de tantas tentativas, depois de tantas expectativas frustradas, ela chegou àquela fase que ninguém ensina, que nenhum livro explica com precisão. A fase em que a mulher escolhe a própria companhia. Não porque desistiu de amar, mas porque finalmente começou a se respeitar. Ela percebeu que a solidão, por muito tempo, foi o que mais temeu, porque em seu coração, a ausência de alguém era sinônimo de falta de valor. Ela acreditava que ser amada era o atestado de que valia a pena. E por causa dessa crença, aceitou restos de amor. Aceitou migalhas travestidas de cuidado. Aceitou relações em que o esforço partia sempre dela. E o reconhecimento nunca vinha. Mas então, um dia, ela se viu ali, no silêncio. Sem mensagens, sem promessas, sem companhia. E pela primeira vez, em vez de se desesperar, ela escutou. Escutou a própria voz. E a voz dizia: você passou tempo demais esperando que alguém viesse te amar como você ama. Mas o que você nunca experimentou de verdade foi se amar do mesmo jeito. E foi assim que tudo começou a se realinhar. Porque ela entendeu que se sentir sozinha nem sempre é um vazio. Às vezes, é o espaço que a alma precisava para se ouvir. Ela percebeu que o silêncio não é castigo, é cura. É no silêncio que ela vê quem ficou. E quem ficou foi ela mesma. A mulher que um dia tinha medo de ficar sozinha, agora aprendeu a escolher. Não por orgulho, mas por clareza. Não por revolta, mas por amor. Por amor próprio. Por amor ao próprio tempo. Por amor à própria energia. E com isso veio a seletividade. Ela não aceita mais qualquer mensagem no fim do dia. Ela não se empolga mais com quem só aparece quando sente saudade. Ela não atende mais ligações de quem sumiu sem motivo. Ela não se abre mais com quem fecha o peito quando ela precisa ser ouvida. Ela aprendeu a não correr mais atrás. E veja bem, não é que ela se tornou fria. Ela apenas percebeu que quem precisa ser convencido a ficar, nunca ficou de verdade. Carl Jung dizia que quando algo é inconsciente, ele nos controla. Mas quando se torna consciente, temos escolha. E essa mulher agora escolhe. Escolhe com quem gasta seu tempo. Escolhe em quais palavras acredita. Escolhe o que tolera. Escolhe a quem permite acesso. E, principalmente, escolhe com quem ela se sente viva. Porque não é mais sobre ter alguém por perto. É sobre ter alguém que realmente esteja presente. Que olhe nos olhos sem medo de profundidade. Que fale com o corpo inteiro e não com frases copiadas. Que saiba o que ela carrega e não fuja quando enxergar suas cicatrizes. Ela entendeu que se o amor não permite que ela seja inteira, não é amor, é contrato. E ela não aceita mais contratos que a obriguem a cortar partes de si mesma. Ela já fez isso antes. Já se moldou para caber. Já disfarçou dores com sorrisos. Já se calou para manter a paz. Mas agora, ela entendeu que paz que exige silêncio interno não é paz, é prisão. E ela se libertou.
Hoje, ela escuta sua intuição. Se algo a incomoda, ela não se engana. Se algo parece bonito, mas vazio, ela não insiste. Se algo exige que ela desça um degrau para agradar, ela recua. Ela não diminui mais a própria luz para caber nas sombras de ninguém. Essa mulher não precisa mais de plateia. Ela não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir bonita. Ela não precisa mais de elogios para se sentir desejável, porque ela entendeu que seu valor não está no olhar alheio, mas na forma como ela se olha. E esse novo olhar é inteiro, é de aceitação, é de respeito, é de amor. Agora, quem se aproxima dela sente que precisa vir com presença, com verdade, com maturidade, porque ela não está mais ali por carência. Ela está ali por escolha. E quem não respeitar isso, não permanece. Ela não deseja que ninguém vá embora, mas também não segura mais ninguém, porque aprendeu que quem quer ficar, fica. Quem quer construir, se esforça. E quem merece estar ao lado dela, nunca vai pedir que ela se anule para isso. Agora ela sabe, o amor que chega depois do reencontro é outro. Quando uma mulher descobre que antes de ser amada precisa se reconhecer, ela não volta mais a ser a mesma. Porque esse tipo de reencontro não se desfaz. Esse tipo de despertar muda a forma como ela anda, como ela escolhe, como ela ama. Muda a vibração, muda os laços, muda o mundo. E talvez no início pareça solitário. Talvez venha aquele vazio estranho, como se tudo que ela conhecia antes tivesse sido apagado. Mas aos poucos ela percebe, não é solidão, é clareza, é o espaço limpo depois da bagunça. É a pausa que vem antes de algo realmente verdadeiro entrar. Ela não corre mais atrás do amor, ela anda com ele, dentro dela. E é exatamente por isso que agora ela só se conecta com o que tem alma, com o que tem profundidade, com o que olha para ela como quem reconhece um universo, e não como quem escolhe um objeto. Essa mulher aprendeu a identificar presença de longe. Ela reconhece no olhar de alguém se existe verdade ou estratégia. Ela sente no tom da voz se é carinho ou manipulação. Ela sabe que amor não se implora. E por isso, jamais aceitará o que precisa ser forçado. Porque agora, ela não tem mais pressa. Ela tem paz. E quem tem paz não negocia com a dúvida. Quem tem paz não se contenta com o quase. Ela sabe o que quer. E mais importante ainda, sabe o que não quer mais. Carl Jung dizia que a jornada do autoconhecimento é como trazer à luz tudo o que estava escondido, inclusive o que nos feriu. E foi exatamente isso que ela fez. Ela trouxe à tona cada pedacinho que teve que esconder para ser amada. Olhou para cada dor que foi chamada de drama. Curou cada parte que disseram que era demais. E devolveu o amor a si mesma. Hoje, ela não precisa mais provar que merece amor. Ela já sabe. Ela já sente. Ela é. E talvez por isso, ela tenha se tornado tão rara. Porque onde antes havia carência, agora há critério. Onde antes havia espera, agora há escolha. Onde antes havia esforço, agora há reciprocidade ou nada. E isso assusta, porque a mulher que não se entrega por medo de perder, mas sim por desejo de se somar, é poderosa demais para quem ainda está acostumado a relacionamentos rasos. Ela é o tipo de mulher que, quando vai embora, deixa mais do que saudade. Deixa um espelho, deixa uma lição. Deixa o peso da ausência de alguém que um dia só queria ser amada e agora só aceita ser amada do jeito certo. Ela não grita mais, não se justifica, não escreve textos longos tentando explicar seus sentimentos. Ela apenas vive, plena, magnética, incontornável. E quem tiver maturidade suficiente para amar uma mulher assim, vai descobrir o que muitos perdem tempo demais tentando entender. O amor verdadeiro não exige sacrifício da sua essência. Ele reconhece, honra e cresce com ela. Ela entendeu isso. E por isso, agora sim, está pronta para o amor. Mas não qualquer amor. O amor que vem para somar, não para apagar. O amor que respeita a força dela, ao invés de tentar enfraquecer. O amor que não tem medo da intensidade, da verdade, da entrega real.
Esse amor pode até demorar, mas quando chega, ela reconhece, porque agora ela sabe quem é, e ninguém mais a convence do contrário. Se isso tocou algo aí dentro, então escreva aqui nos comentários. Agora eu sei quem eu sou. Isso não é só uma frase, é um lembrete, para você nunca mais se esquecer. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com outra mulher que também precisa se lembrar do próprio valor.